Fala galera, meu nome é Fernando e neste podcast eu vou falar com vocês sobre o romance folhetim A Mentira, de Nelson Rodrigues. O folhetim foi publicado originalmente entre junho e outubro de 1953, na revista semanal Flan, que pertencia ao Jornal da Semana. É importante destacar que na década de 1950, Nelson Rodrigues viveu um dos grandes momentos do auge da sua produtividade, publicando diversos contos da célebre série A Vida Como Ela É, além de publicar crônicas sobre futebol e muitos outros trabalhos, especialmente romances folhetins, que estão sendo reeditados pela editora HarperCollins. Ou seja, a obra do Nelson Rodrigues em prosa, nos seus romances que eram publicados em jornais, tais como A Mentira, estão sendo republicados gradualmente pela editora HarperCollins no Brasil, o que é muito importante para retomar a obra do autor, que ficou muito tempo esquecida devido à falta de edições de seus romances especialmente. O que não aconteceu com as peças de teatro do autor, que ganharam novas edições sucessivamente nas últimas 7 décadas e que acabaram colocando Nelson Rodrigues como um lugar de destaque da literatura brasileira. Ou seja, normalmente, principalmente em materiais didáticos e até nas universidades, o Nelson Rodrigues é muito mais conhecido e reconhecido pelas suas peças de teatro do que pela sua obra em prosa. E essa coleção da HarperCollins pode começar a mudar gradualmente esse foco, porque a obra em prosa ficcional do Nelson Rodrigues teve um apelo popular imenso, ele foi um autor extremamente prestigiado, por tratar de temas que são muito sensíveis à vida privada dos brasileiros, especialmente a traição e a decadência da estrutura da família tradicional brasileira, que se mostra extremamente hipócrita em muitos aspectos. Como todo romance folhetim de qualidade, o livro de Nelson Rodrigues, A Mentira, começa com um conflito que consegue prender a atenção dos leitores. O autor começa a história com um conflito em que a personagem Lúcia, a filha mais nova de Dr. Maciel, uma menina de apenas 14 anos, aparece grávida. E grávida sem marido e sem namorado, ou sequer sem algum pretendente específico, o que torna a história extremamente misteriosa, ainda mais numa família extremamente tradicional do Rio de Janeiro da década de 1950, que vive no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na sequência do enredo vão sendo apresentados outros personagens, além de Dr. Maciel e sua filha mais nova, vivem na mesma casa a esposa do Dr. Maciel, que é a mãe da Lúcia, as 3 outras filhas do casal e seus respectivos maridos. Ou seja, acaba se montando aí uma estrutura patriarcal em que o poder vai recair sobre o Dr. Maciel. E os grandes, vamos dizer assim, suspeitos de engravidarem Lúcia, de serem o pai do filho ou da filha da Lúcia, acabam sendo os 3 genros. Nesse ponto é bem curioso, porque durante a história os nomes dos genros vão sendo alterados, o que mostra que o autor também, Nelson Rodrigues, ao escrever essa história, ele escrevia num ritmo extremamente alucinante. Ele às vezes não tinha o tempo ou o cuidado necessários para conseguir revisar e dar essa continuidade à história e acabava errando detalhes relativamente bobos. Só que mesmo com esses detalhes que são triviais, vamos dizer, para o ato de escrever um romance, o livro consegue ir prendendo a atenção dos leitores por meio de uma narrativa que vai discutir moralmente e também familiarmente a destruição da tradicional família brasileira por meio de sua hipocrisia e principalmente por meio de relações de poder e desejos que ficam ou subentendidos ou escondidos em suas relações. Outro atrativo do romance são as frases de Nelson Rodrigues. Ele é capaz de sintetizar em poucas palavras, muitas vezes, dramas e conflitos dentro da sociedade brasileira que vão acabar chamando muito a atenção dos leitores, às vezes para um tom relativamente humorístico e simples,
outro para questões muito polêmicas e muito profundas e complexas dentro da estrutura da sociedade brasileira. Vou ler para vocês aqui algumas frases do romance que chamaram muito a minha atenção. Na página 27 temos um trecho muito curioso que vai falar sobre o ginecologista. Ele, que é o ginecologista, costumava dizer que a reputação de um ginecologista é mais sensível e mais ameaçada que a de uma senhora honesta. Ou seja, Nelson Rodrigues nessa frase ele vai conseguir tratar com um humor e também tratar a questão da sexualidade de forma muito sintética, mostrando que tudo que envolvia ali o trabalho de ginecologista acabava trazendo aspectos morais e sexuais que eram muito discutidos e que prendiam muita atenção da população brasileira na década de 1950. Já na página 101, temos uma passagem em que o Dr. Maciel vai falar com muita hipocrisia dentro ali do contexto da narrativa sobre a loucura. Ele vai falar o seguinte: doutor, a única doença em que acredito e que respeito é a loucura. Vira-se para o outro e conclui: o câncer não é nada, é pinto, é café pequeno diante da loucura. Ou seja, ele vai conseguir trazer aí também uma reflexão sobre como a loucura acaba sendo aqui nesse contexto dos anos 1950, acaba sendo um problema extremamente complexo em que as pessoas não sabem direito como lidar e que gera desespero também na própria família das pessoas que supostamente, no caso do enredo, estariam ficando loucas, Mas se vocês lerem o livro, vocês vão notar que esse trecho é extremamente hipócrita e mostra o nível de corrosão moral da família tradicional brasileira, sendo apresentado aqui e representado pelo próprio Dr. Maciel. Por fim, na página 109, vamos ter uma reflexão, uma fala de um dos genros sobre o amor. E aí é um tipo de reflexão sobre as relações amorosas, principalmente o casamento, que o Nelson Rodrigues vai retomar em vários momentos da sua obra posterior e de uma maneira geral vai falar disso na sua prosa o tempo inteiro. Vamos ao trecho. Antes que apareça alguém, eu quero dizer-te o seguinte: eu não suporto mais a minha mulher. Não me fez nada, admito até que seja um anjo, mas há uma coisa pior do que o ódio: a falta de amor. Se ela fala, me irrita. Se não fala, me irrita. Se tosse, se espirra, se chora, ri, continua me irritando. Pausa e, com lágrimas nos olhos, apanhando a mão da menina, faz a pergunta inesperada: tu fugirias comigo? Ou seja, é um trecho em que Nelson Rodrigues consegue sintetizar uma frase que acaba chamando muita atenção dos leitores. Quando ele fala que há uma coisa pior do que o ódio, a falta de amor, ele demonstra como o casamento acaba trazendo essa situação paradoxal, em que o grande problema não é que uma pessoa odeia a outra, mas o grande problema é que uma pessoa não ama a outra, o que vai tornar a relação insustentável e vai gerar uma quantidade de sentimentos e conflitos morais que nem sempre podem ser conversados ou compartilhados, especialmente numa família tradicional, que preza pela estrutura familiar patriarcal. Dessa forma, vale muito a pena ler esse livro porque, além de trazer diversos questionamentos morais, trata-se de uma história que consegue nos prender do início ao fim, podendo ser lida de forma direta, em uma sentada, ou seja, em uma tarde você consegue ler o romance completo e sai da leitura com uma reflexão profunda sobre a família brasileira. Além disso, eu quero destacar para vocês que a obra conta com diversas notas de rodapé, um prefácio e um pós-fácio feitos por pessoas especialistas na obra do Nelson Rodrigues, o que torna a leitura desta edição da HarperCollins ainda mais rica. É isso, gente. Muito obrigado por ouvir este podcast e até a próxima. Tchau!